Quais são os tipos disponíveis de polietileno? Então, o primeiro tipo de polietileno obtido nos anos 30 foi um polietileno obtido por um processo que o pessoal chama hoje de alta pressão, tá? E ele tinha cadeias ramificadas. Vamos lá, alta pressão. O que significa alta pressão? O pessoal enchia um reator com polietileno e aplicava pressão. Ao aplicar pressão, uma molécula chega perto da outra, uma molécula de monômero de etileno chega perto da outra e se juntam e começa então a reação. Dizem, não sei se é real, que o polietileno foi obtido num acidente. O pessoal estava brincando, fazendo experiências com gases, alguém pegou um reator, um vaso de pressão, encheu com gás etileno, meteu pressão e explodiu, né? E ao avaliar depois lá o rescaldo da explosão, perceberam uma cera branca no reator e alguém percebeu que aquilo era um plástico. Então alguém falou, opa, se o polietileno for pressionado, ele polimeriza, ele vira um polietileno. Então esse é o PE, o primeiro obtido, né? Chamado PE de baixa densidade, né? Ele é obtido por um processo de alta pressão, mas ele tem cadeias ramificadas e a gente passou a chamar de polietileno de baixa densidade. Quando ele surgiu, nos anos 30, ele era simplesmente polietileno. Mas como nos anos 50 se desenvolveu um outro processo, que é um processo de baixa pressão, e se obteve um polímero com cadeias lineares, que tem propriedades superiores sob certos aspectos, né? O pessoal começou a dividir entre polietileno de baixa densidade e polietileno de alta densidade. Nos anos 50, o desenvolvimento dos polietilenos de baixa pressão está muito ligado com o desenvolvimento do polipropileno, que é o material que nós vamos falar na próxima aula. Para desenvolver o polipropileno, o pessoal precisou desenvolver um aditivo chamado catalisador, um auxiliar de processo de polimerização chamado catalisador. Ao se usar esses catalisadores usados no polipropileno, conseguiu-se fazer um processo de polimerização do polietileno mais fácil e aí, né, com menos pressão. Menos pressão para conseguir fazer a polimerização. E esse polímero obtido era um polietileno com ligações, com cadeias, lineares, que dá origem ao PE de alta densidade. Vamos explicar melhor isso aí. Então, como eu vinha falando, né, o primeiro PE com cadeias ramificadas do processo de alta pressão passou a ser chamado como polietileno de baixa densidade. Em português, PEBD, né, polietileno de baixa densidade, ou LDPE, no inglês, né, Low Density Polyethylene, ok? Né? E o segundo PE, dos anos 50, com cadeias lineares, obtidos num processo de baixa pressão com catalisador, passou a ser chamado então de polietileno de alta densidade, PEAD ou HDPE, polietileno de alta densidade ou High Density Polyethylene, ok? Tranquilo? Então só para vocês entenderem, né? Um PE de alta densidade, exemplificado aqui pela figura que eu tenho à esquerda, ele tem cadeias tipicamente lineares. Enquanto um PE de baixa densidade, à minha direita, né, tem cadeias ramificadas. O que acontece? O material com cadeias ramificadas não permite que as moléculas se aproximem, legal? Então eu coloco menos moléculas num certo volume, né? Enquanto o material de alta densidade permite que as moléculas se aproximem, facilita o processo de cristalização, de organização, né? Eu consigo pôr mais material no mesmo volume, por isso então que ele tem alta densidade e o polietileno com ligações ramificadas tem baixa densidade. Tranquilo, pessoal? Então daí que vem o PE de alta densidade, o PE de baixa densidade. PE de alta densidade é um polietileno feito através do gás de etileno. PE de baixa densidade também é um polietileno feito através do gás etileno. Mas um tem ligações, cadeias lineares que permitem que as moléculas se aproximem e o outro tem cadeias ramificadas que não permitem que as moléculas se aproximem. É mais ou menos assim, ó. Eu que sou da roça, imagina que você vai carregar um caminhão só com um tronco de eucalipto, lisinho. Vai caber um monte, né? É um tronco pertinho do outro, né? E no outro caminhão, igualzinho, você vai colocar a raiz do eucalipto, cheio de rabicho e tudo mais, né? Cabe menos, né? Então é essa mais ou menos a ideia entre o PE de alta densidade e o PE de baixa densidade, tá? E nos anos 70, através de estudos, né, o pessoal desenvolveu o PE de baixa densidade linear.
O PE de baixa densidade linear é, na verdade, um copolímero. Não sei se você se lembra, mas a gente falou sobre copolímero, né? Homopolímero é quando o polímero é feito a partir de um monômero só. E o copolímero é quando você usa dois monômeros, né? Então o pessoal adicionou ao etileno um outro monômero, que pode ser buteno, hexeno, octeno, né? E aí esse outro comonômero faz uma ramificação muito curta, né? E essa quantidade de ramificação pode ser controlada através da quantidade de comonômero que você usa. Então aí apareceu um material com propriedades intermediárias entre o PE de alta e o PE de baixa. Ele tem ramificações, mas as ramificações são curtas. E isso foi desenvolvido, se eu não me engano, por uma empresa americana que chamava Union Carbide, que eu não sei se existe ainda. Por quê? Porque muita gente misturava os dois, né? O PE de alta é mais resistente, mas é mais difícil de processar, sobretudo em filmes, sacolinhas, tudo mais. E o PE de baixa é mais fraco, mas flui fácil. Então o pessoal misturava os dois materiais para conseguir ter uma boa resistência e uma boa processabilidade. E aí a Union Carbide, percebendo que existia essa possibilidade, criou um copolímero que já reflete a mistura desses dois materiais, né? É um polietileno com ligações ramificadas, porém são ramificações curtas. É algo intermediário entre os dois materiais que existiam antes. E isso é da década de 70. Demorou bastante tempo para chegar nesse material. E esse material hoje, que é o PE de baixa densidade linear, né? Ele é mais ou menos assim um material padrão para filmes, né? Ele tem uma resistência a rasgamento, sobretudo, superior aos outros polietilenos, tá? Então, olha só, como que esse negócio de densidade afeta, né? Então a gente tem aqui, ó, a resistência à tração de vários tipos de polietileno, né? 4 tipos de polietileno, e o que está variando aqui é a densidade, né? Eu estou indo de 0,92, que é um PE de baixa densidade, legal? Até 0,96, que é um PE de alta densidade mesmo. 0,94, 0,95, 0,96 já são polietilenos considerados de alta densidade. O que está acontecendo? Quanto mais linear é a minha molécula, mais próximas as moléculas chegam, né, e consequentemente maior a atração que existe entre elas, mais fácil o material cristalizar e o material vai se tornando mais resistente à tração. Dá uma olhada, ó. É praticamente o dobro de resistência à tração que existe entre o PE de 0,96, que é o da direita aqui, né, de densidade, e o PE de 0,92, que é um PE de baixa densidade, né? Então só mudando o processo, mudando a estrutura da cadeia, as propriedades de rigidez do material variam muito. E isso é um negócio complicado, né? Quando a gente fala em densidade, no curso nosso de métodos de teste, eu falo para vocês que densidade tem a ver só com peso, né? Mas como no polietileno a densidade afeta muito a propriedade, todo mundo associa que densidade tem a ver com resistência. E isso só vale para polietileno. Para polietileno, realmente, quanto mais denso é o polietileno, mais forte ele é. Por quê? Porque ele é mais cristalino. Para os demais materiais, não vale, é regra morta, né? Mas para os polietilenos, geralmente, quanto mais densidade, quer dizer que a minha cadeia é mais linear, tem menos ramificações, as moléculas se aproximam mais, o material cristaliza mais e, consequentemente, o material é mais resistente à tração, tá? Em compensação, em relação à resistência ao impacto, ó, o material de baixa densidade tem a resistência muito maior, né? O 0,92 de densidade, que é um PE de baixa densidade, tem resistência ao impacto bem maior do que os materiais de alta densidade, né? A alta densidade, mais rígido, geralmente quanto mais rígido, menos impacto o material suporta, né? Mais cristalino, menos impacto o material suporta. Por outro lado, se você olhar aqui em relação à temperatura de amolecimento, né? À medida em que a densidade do material vai aumentando, ó, saímos de um PE de baixa densidade aqui, ó, cadeias ramificadas, 0,92, até um PE com 0,96, né? À medida que a densidade aumenta, o material vai suportando mais temperatura. E olha que interessante aqui, né? Ó, um PE de baixa densidade, a temperatura de amolecimento é menor do que 100 graus, menor do que a temperatura da água fervendo, né? Enquanto um material lá de densidade bem alta, né, a temperatura de amolecimento aumenta, mas não passa aí de 120 graus, alguma coisa assim, tá? Temperatura de fusão, aqui ó, a mesma coisa, né? Acompanha o Vicat, né?
Quanto maior a densidade, mais cristalino é o material, né? Moléculas mais organizadas, mais lineares, a temperatura de fusão vai aumentando. A 108 graus é a temperatura de fusão típica de um PE de baixa, né? Aqui de 0,92, o da esquerda, né? E ela vai chegar aí a 135 num polietileno muito bom, né? Que seria o caso aí do material com 0,96, o nosso extremo aqui da direita, tá? Muito bom, tá? Bom, o que a gente pode falar em relação a tipos disponíveis? Existem várias tecnologias para fabricar polietileno, porque quando surgiu o polietileno da ICI, fatalmente ela patenteou, né? Patenteou esse negócio, então ninguém podia fazer. Tanto que quando surge o PE de alta densidade, também foi patenteado. Então todos os fabricantes mundiais que tinham acesso a petróleo, tinham acesso ao etileno, tiveram que desenvolver a sua tecnologia para fabricar o polietileno para fugir da patente dos primeiros, né? Poder fazer num processo diferente. Então existem várias tecnologias diferentes, e de lá para cá o pessoal foi melhorando a questão de catálise e tal, né? Se você pegar aqui no Brasil, a gente tinha várias empresas, cada uma com uma tecnologia, até que se tornaram um grupo, um grande grupo só. Mas enfim, muitas vezes na mesma empresa, cada planta tem uma tecnologia diferente, sabe? A fábrica que está aqui nessa cidade é diferente da fábrica que está em outra, embora seja do mesmo fabricante, porque foram compradas de outras empresas e cada uma tinha uma tecnologia diferente e tal. Então é muito complicado você achar um contratipo exato para um tipo de polietileno. O contratipo é como se fosse um remédio genérico, né? Eu uso esse polietileno aqui do grupo Tabajara, eu queria outro do grupo Capivara. Muitas vezes é difícil achar um contratipo exato, porque as tecnologias de fabricação são muito diferentes, tá? E os grades que existem pode variar em relação a peso molecular, distribuição de peso molecular, mas enfim, existem várias tecnologias diferentes, né, para se fabricar polietileno e vários tipos, grades de polietileno diferentes, tá? É um material que tem uma oferta bastante grande de tipos diferentes de material. O que a gente pode falar? Como a gente viu, né, o PEAD, geralmente o PE de alta densidade, é geralmente mais rígido, porém um pouco mais complicado para processar. Sobretudo na questão de filmes, né, sacolas tal, e filmes, o PEAD precisa de mais temperatura, porque ele é mais cristalino, tem um ponto de fusão maior, e ele flui menos, né? Então você acaba tendo que colocar mais temperatura, aumenta a chance do material degradar e ele flui menos. O PEBD costuma ser, o de baixa densidade, costuma ser mais flexível e mais fácil de processar, porém é menos resistente, e por esse motivo o pessoal mistura o PE de alta com o PE de baixa para se atingir isso aí, né? E por causa disso, nos anos 70, como eu já falei para vocês, né, o pessoal desenvolveu o polietileno linear de baixa densidade, que em português é PELBD, polietileno linear de baixa densidade, ou LLDPE, né? Linear Low Density Polyethylene em inglês. Legal? Então por esse motivo que surgiu aquele material que eu expliquei para vocês, né, que não tem nem a cadeia perfeitamente linear, nem a cadeia ramificada, mas sim ramificações curtas e controladas através de um processo de copolimerização. Então já só por aí nós temos PE de baixa densidade, PE de alta densidade e polietileno linear de baixa densidade. 3 tipos, né? Então, como eu vim explicando para vocês, o polietileno linear de baixa densidade é um copolímero, né? Ele usa o etileno com outro monômero, que pode ser hexeno, octeno, tal, né? Com a finalidade de criar ramificações curtas e controladas, né? Gerando materiais com propriedades intermediárias entre o polietileno de alta e o polietileno de baixa. E a marca desse material, como eu falei para vocês, é a resistência ao rasgo. Melhor resistência ao rasgo em sacarias, em embalagens, sacolas e por aí vai, né? O PE linear de baixa densidade é geralmente superior aos demais materiais em relação ao rasgo, né? Importante em filmes e sacolinhas, e também bastante resistente ao contato com produtos químicos. É um outro diferencial que esse produto tem em relação ao material de baixa densidade e o material de alta densidade. Tá? Aqui nós temos aqui, ó, a questão de densidade, né? Ó, um PE de alta com 0,95 de densidade, um PE de baixo com 0,92 e no meio o PE linear de baixa, que você pode ver que ele tem a densidade muito parecida, né, ou até um pouco menor do que o polietileno de baixa densidade. Tá? Em relação à temperatura de amolecimento, você pode ver que ele tem a temperatura de amolecimento intermediário, né, entre o PE de baixa e o PE de alta. Né? Então realmente é um material com propriedades intermediárias, né, entre o PE de baixa
e o PE de alta densidade, mas na questão de rasgamento ele é superior, né, e também em relação à resistência química, tá? Onde que estão as principais aplicações do mercado de polietileno? Filme, pessoal. Olha, todas as embalagens, embalagem de arroz, sacolas de mercado, são aplicações típicas para polietileno, né? Aqui tem a questão do material, no caso da embalagem de arroz, por exemplo, é só um exemplo, é só para a gente ativar. Eu acho que é legal você entender, prefiro fazer assim comigo mesmo. Por que usa um certo... O que o material tem de bom? Saber onde é que ele é usado, né? Então, por que a gente usa a embalagem de arroz em polietileno? Olha, porque ele é atóxico, legal? Ele é barato, ele é impermeável à água, impermeável, né? Vai ser impermeável a insetos, teoricamente, né? E por aí vai. Então, suporta bastante impacto. Se o saco de arroz cair de uma certa altura, não vai estourar, né? A mesma coisa deveria acontecer com a sacolinha de mercado, né? Impermeável, que mais? Deveria suportar um certo impacto em caso de queda. Se for feita com a espessura correta, com o material correto, vai ter uma boa resistência ao rasgo, né? E por aí vai, tá? Sobretudo, barato. Isso aqui são aplicações, né, em que tem que ser barato. Não sei se vocês se lembram, mas até pouco tempo atrás, não sei se existe ainda, para quem é mais velho que nem eu, né, o leite vinha num saco, né? O saco em polietileno, né? Polietileno de baixa, né, que suporta impacto, atóxico, inclusive é frio, né? Se você rasgar uma caixa de Tetra Pak, você vai ver que ela tem papelão por fora, um alumínio no meio, e a camada em contato com o alumínio é um filme de polietileno, né? É um material barato, atóxico, suporta... Tem propriedades, inclusive, a frio, né? A maior parte dessas embalagens pode ser congeladas. Então, né? Tá mais ou menos por aí, tá? Olha aqui, sacos de lixo, né? Um negócio importante. Imagina, quando não tinha saco de lixo, existiam latas de lixo, né? Muito melhor, mais tranquilo de se trabalhar. Lixo realmente é um problema ambiental no mundo todo, mas é muito mais tranquilo trabalhar, né, com um saco de lixo impermeável, tal, né? Do que com latões de lixo sendo jogados dentro de um caminhão, né? Muito mais tranquilo para quem manuseia isso, né? Olha aqui a fralda, né? Todas as fraldas e absorventes têm uma camada de polietileno, que é o impermeabilizante. Temos aqui uma lona, que pode ter diversas aplicações, né? Até mesmo em construção civil, né? Ou para proteger, por exemplo, uma silagem que alguém fez e quer proteger aquela silagem da umidade, né? Pessoal que planta morango, né, põe isso no canteiro antes de plantar, tem muitas aplicações para esse tipo de filme, tá? Esse tipo de revestimento aqui, né, encerado, né, com lona, como se fosse isso, tá? Aqui tem mostrando, né, cara, que o polietileno muitas vezes ele é utilizado num filme multibarreira. Por quê? Porque o polietileno é permeável, né? Ele é um material permeável a gases, alguma coisa assim. Então o que o pessoal faz quando não quer que haja permeação ao gás? Faz o filme em multicamada, e lá dentro, nesse caso, por exemplo, aqui a camada que vai dar a barreira é a camada do EVOH, que está dizendo aí, inclusive, né, que é uma barreira ao oxigênio. Agora, como o EVOH não se dá com polietileno, que seria a camada de dentro e de fora, as camadas azuis, tem que usar uma cola, que seria esse modique e tal, né? É chamado de tie layer, né? É um colador de camada. Ele vai colar o EVOH, que é polar, no polietileno, que é apolar, e teoricamente os dois não se dão, como água e óleo. É um negócio bem doido, né? Mas enfim, você pode usar o polietileno, ele é muito usado, né, em filmes multicamadas. Uma embalagem, por exemplo, aí de salsicha, a camada que tem contato com a salsicha é em polietileno, mas existe uma camada lá no meio para dar a barreira contra o oxigênio, alguma coisa assim, tá? As boas e velhas embalagens, né? Embalagem de álcool aqui à esquerda, embalagem de acetona à direita. Aqui está pensando na resistência química do polietileno, que é muito grande, no seu preço, que é bastante barato, né? Na resistência ao impacto, isso aí vai cair, não vai quebrar. E o polietileno tem uma vantagem bacana também, que ele pode ser processado por todos os tipos de processo, praticamente, né? Aqui nós estamos vendo filmes que foram feitos por extrusão, aqui nós estamos vendo embalagens que são sopradas, né? Aqui nós temos embalagens médicas, né? Um frasco de soro à esquerda, uma seringa à direita, né, descartável, feitos em polietileno. Por quê? Porque é barato e é atóxico, né? É um material atóxico, então é muito utilizado nesse mercado, né, onde essa atoxicidade é exigida, sobretudo contato com alimento, contato com medicamento, brinquedos e por aí vai. O polietileno
é atóxico. Tem que tomar cuidado com o aditivo que você põe nele, que se o aditivo for tóxico, né, você vai tornar o material resultante um material tóxico. Mas aqui são aplicações importantes. Aqui no caso, né, a seringa é feita por injeção, né, marcando aí como que esse material é polivalente, né, pode ser processado por todos os processos. Aqui à esquerda a gente tem um tanque de carro, né, feito em polietileno. No passado isso era feito em metal, eu cheguei a pegar essa época, o início da fabricação dos tanques de plástico no Brasil, e o pessoal achava que era ruim, que o bom era de aço. Aí provou-se que o de plástico suporta muito mais, né, do que os tanques de aço. Os tanques de aço oxidavam, enferrujavam, eram soldados, tinham problema. Os tanques de polietileno suportam bastante pancada e como ele não sofre ataque químico de ninguém, você pode pôr o que você quiser no combustível aí, né? A gente sabe que a nossa gasolina muitas vezes é bem adulterada, né? Que ele não vai ter problema nenhum. Então é uma aplicação bem interessante, acho que é um material padrão hoje para tanque de combustível, é o polietileno. Alguns tanques, eu acho que os tanques de gasolina são multicamada, né? Os de diesel são polietileno puro, se eu não estou enganado, tá? À direita aqui em amarelinho temos um capacete de obra, né, que eu falei para vocês que o polietileno suporta bastante impacto. Então a gente tem os capacetes de operário sendo feito em padrão, né, cara, com polietileno, e ele suporta pancada, inclusive a frio, tá? Esses kid plays que a gente vê aqui, né, é muito legal, né, cara? Esse caiaque também é feito em polietileno. E essas aplicações eu marquei porque esse aqui é feito por um processo conhecido como rotomoldagem. O polietileno é o material mais usado no processo de rotomoldagem. Rotomoldagem, para quem nunca viu, dá uma pesquisada, dá um Google aí, ou procura no YouTube. É um processo em que o molde gira em 2 eixos, né? E o material em pó vai derretendo e vai colando na parede do molde. É mais ou menos o processo através do qual se faz um ovo de Páscoa, né? Ovo de Páscoa mesmo, né? Dos grandes fabricantes, tá? Então, o polietileno, por ter um ponto de fusão baixo, é o material mais fácil de rotomoldar e é o mais utilizado. Aqui no caso do caiaque, a gente chama atenção a resistência ao impacto, né? O pessoal descendo aí sei lá, um riacho, tal, pedra, pancada, e é muito leve, né? Muito fácil de carregar, né? E suporta bastante pancada, é um material padrão para esse tipo de peças, né? Peças rotomoldadas, tá? Aqui a gente tem vários brinquedos, né? E aí o brinquedo é aquela questão, o material é barato, suporta bastante pancada e sobretudo a questão de toxicidade. A criança tem a tendência de pôr na boca, né? Então ficava legal colocar alguma coisa na boca que seja tóxica, né? E também aí tem peça soprada, tem peça injetada, tem tudo que é processo. Outra coisa importante, o polietileno pode ser expandido, né? E virar uma espuma. Então estou mostrando aqui aquela foto de um espaguete de piscina. São feitos por extrusão, né? Ou usado como espaguete de piscina, ou aqui está sendo usado, parece que é um kid play, né? Um lugar para criança brincar, tocar o terror, né? E a proteção aqui para não quebrar o coco, né? São espumas feitas em polietileno. Você põe um aditivo que durante a extrusão gera espuma, né? Gera gás e o teu material vira uma espuma, tá? Então a gente vê a versatilidade que tem o polietileno. Aqui aplicações como isolante, né? Então em cabos, né? Geralmente você pega esse cabo, famoso cabo coaxial, né? Existe uma camada de isolante, né, cara, que é feito com polietileno. Polietileno é um material excelente para isolamento. O problema é que ele suporta pouca temperatura. Então, se forem cabos que trabalham com bastante corrente, né, quanto maior a corrente, maior a temperatura, não dá para usar o polietileno, mas é um material muito usado em aplicações que requerem isolamento, porque é um isolante elétrico de primeira qualidade, tá? Aqui nós temos um cooler feito em polietileno, né? Resistência ao impacto, importante, a quente, a frio. As garrafeiras de bebida também muitas delas são feitas em polietileno, aqui injetado, né? Pensando também aí na questão da resistência ao impacto, sobretudo, né? Aqui mangueiras feitas por extrusão, né? Mangueiras feitas em polietileno, material flexível, né? Atóxico, muito bom para a fabricação de mangueiras. Aqui a gente tem um protetor de caçamba de uma caminhonete, né, feito em polietileno, e nesse caso aqui termoformagem, né, é aquele processo que você faz uma chapa, esquenta a chapa e conforma a chapa. Até pouco tempo era muito difícil termoformar polietileno e hoje as empresas têm tecnologia para fazer isso. E no caso de um protetor de caçamba é muito bom, né? Porque se fosse injetar isso,
o molde fica muito caro e às vezes é difícil injetar a peça muito grande, a máquina tem que ser muito grande, tem injeção sequenciada, dá para contornar isso hoje em dia, mas assim, o termoformado para pequenas tiragens fica muito mais barato. E no caso do protetor de caçamba, o polietileno tem bastante resistência ao impacto, então é um material ideal para esse tipo de aplicação. Tá? Aqui nós temos uma aplicação de têxteis, né? São cordas, tipo corda de varal, né? O pessoal faz o fiozinho de polietileno e trama no formato de cordas e fios, né? Muito usado aí nos varais das mais diversas casas. Tranquilo, pessoal? Então, essas são as principais características de estrutura, propriedade e aplicações do material conhecido como polietileno. Um plástico de uso geral, barato, com boas propriedades, né? Muito utilizado, dos mais utilizados, e que, como a gente viu aqui, os tipos mais comuns: baixa densidade, alta densidade e linear de baixa densidade. Legal, pessoal? Então é isso aí, vejo você na próxima aula. Até lá!